Eu quero contar uma história de um dos rabinos discípulos do grande Baal Shem Tov, Rabbi Dov Ber, também conhecido como Magid de Mezerit. Mezerit, diga-se de passagem, é uma cidade da Ucrânia. Rabbi Dov Ber, certa vez, recebeu alguns de seus alunos que já estavam lhe procurando para esclarecer uma questão que estava deixando-os preocupados já fazia alguns dias. E já em um momento quase que de inquietude, eles então finalmente se dirigem ao Rabbi Dov Ber e lhe perguntam: como é possível a gente abençoar os dias ruins da mesma forma que a gente abençoa os dias bons? Isso daí é um pouco simples até da gente refletir. Imagina quantos dias a gente já não passou com algum tipo de dificuldade, ou aqueles dias que as coisas simplesmente parecem não dar certo pra gente. Num dia desses, se você vai rezar, parece ser natural que de repente falte um pouco de concentração na reza em função dos problemas que você pode ter em mente. Também pode acontecer de não só você estar distraído, mas de repente você estar fazendo a leitura sem ter direito à concentração e a kavaná naquelas palavras que você está rezando. Bom, dessa forma, esses discípulos então do Rabbi Dov Ber acabam lhe indagando justamente como abençoar os dias ruins da mesma forma que a gente tem condições de abençoar aqueles que são dias bons. O Rabbi Dov Ber reflete um pouco e diz: olha, conheço a pessoa certa para lhes responder essa questão. Vocês devem procurar o Reb Zusha. O Reb Zusha morava em outra cidade e o Rabbi Dov Ber, obviamente, falou então aos seus alunos como chegar, como procurar a casa do Reb Zusha para então finalmente poder esclarecer essa questão que já estava lhes deixando então bastante inquietos. E bom, dessa forma eles poderiam sanar então essa curiosidade que eles tinham, que já estava lhes preocupando há tanto tempo. Esses Hassidim acabam por fazer essa viagem, e quando eles estão chegando na rua do Reb Zusha, eles veem inúmeras casas lindas, grandes, e começam a imaginar: será que é aqui que o Reb Zusha mora? Será que é naquela outra casa grande? E assim eles vão passando pela rua tentando imaginar qual seria a moradia do Reb Zusha. Quando eles estão passando pela rua, em um dado momento eles percebem que existe uma casa muito pequena, bastante feia, quase assim com a aparência de que está em risco de tombar. Assim, de uma forma despretensiosa, eles acabam por olhar meio imaginando que essa não seria a casa do Reb Zusha, e se deparam que justamente aquele era o número da casa em que confirmaria ser a residência de Reb Zusha. Eles batem na porta, escutam que eles podem entrar. Logo ao entrar, então, os Hassidim veem o Reb Zusha sentado em uma mesa bastante velha, bastante precária, e eles ficam assim até um pouco com pena do Reb Zusha. E enfim, o Reb Zusha, naquele momento, ele já vê esses jovens entrando pela sua casa e já com um enorme sorriso no rosto, diz a eles: sejam bem-vindos, estou vendo que vocês são ótimas pessoas, quero receber vocês da melhor maneira possível. Já peço desculpas a vocês por não ter condições de me levantar, eu estou com a perna bastante machucada e por isso eu vou preferir ficar sentado nesse momento, não é por falta de kavod, de respeito a vocês, só para preservar a minha perna que já tem me incomodado faz algum tempo. As pessoas, obviamente, esses Hassidim, respeitaram aquele comentário, acharam muito bonito até a preocupação do Reb Zusha. O Reb Zusha continua a lhes dirigir a palavra e diz: olha, sintam-se à vontade, eu tenho um pouco de alimento e um pouco de bebida para oferecer a vocês. Não tenho muito na realidade, tenho algumas fatias de pão e água, mas se vocês estiverem com fome, estou vendo que vocês parecem ter vindo de uma longa jornada, então fiquem à vontade para comer do pão que eu tenho para servir e da água que eu tenho também para oferecer a vocês. Bom, as pessoas já viram um brilho assim nos olhos de Reb Zusha de poder estar recebendo eles, e alegria e satisfação também que eles já estavam sentindo de estar conhecendo uma pessoa tão elevada. Bom, quando finalmente esses alunos do Rabbi Dov Ber lhe dirigem a pergunta que eles acabavam por trazer, o Reb Zusha
acaba por lhes dar um comentário muito inusitado. Reb Zusha disse que jamais na vida dele ele teve dias bons ou ruins, que todos os dias na realidade foram extraordinários, foram grandes milagres de Hashem, alguns com milagres revelados enormes, outros com pequenos milagres, todos eles especiais e de uma forma única. E que por isso, como todos os dias da vida dele haviam sido tão alegres, tão belos, ele não teria como explicar como abençoar da mesma forma dias bons e ruins. Dessa forma, os Hassidim ficam abismados, um pouco inquietos até com aquela situação, agradecem a atenção do Reb Zusha e se despedem. E, enfim, logo na sequência eles retornam à jornada para a cidade de Meserit, onde eles residiam, e no decorrer, obviamente, eles ficam pensando nas palavras do Reb Zusha. Pensando nessas palavras do Reb Zusha, que a gente possa pensar também muitas vezes como a gente passa por dias pelos quais a gente acha que as coisas estão conspirando contra a gente e que de repente nada tem dado certo, e outros dias as coisas simplesmente acontecem exatamente como a gente espera, e que a gente saiba que da mesma forma que esses dias que nos parecem de repente melhores e os outros que nos parecem piores, sempre são especiais, sempre nos trazem alguma experiência, alguma mensagem pelas quais a gente pode tomar como ensinamento para o resto da vida. Que a gente possa, pensando um pouco nessa mensagem do Reb Zusha, a gente possa ter sempre dias ótimos, dias excelentes e iluminados, e que esse Shabbat seja um deles. Shabbat Shalom e até a próxima.